tirei 1 em física no 8º ano. Não porque eu não tinha estudado, mas porque eu tinha decorado a bendita fórmula de cinemática aqui, como vocês estão vendo. Enfim, a provinha aqui. E assim, eu tinha apenas decorado a fórmula de cinemática, mas eu não entendia nada do que significava. Na recuperação, eu mudei uma coisa só. Parei de decorar e eu comecei a entender de verdade. E foi naquele instante que eu percebi que eu entendi e o que eu descobri, porque quase todo mundo estuda errado sem perceber. Eu fiz 4 mudanças na minha rotina de estudos que mudou completamente o meu perfil de estudante. Eu saí de uma aluna que estudava só por estudar, para passar em prova, para uma aluna que realmente aprende de verdade, para uma aluna que estuda e entende o assunto. Antes de eu te mostrar as mudanças que eu fiz para sair de uma nota 1 em física para 9 em física, eu preciso te contar uma coisinha. Bom, como a gente sabe, como muita gente está começando a perceber isso, que a escola ela não te avalia pelo que você realmente entende, mas sim pelo que você sabe ali na hora, porque aquilo que você tem ali na hora decorado. Isso é muito ruim, né? É muito ruim mesmo. Porque é possível você tirar uma nota alta, mas sem saber de nada. Você vai continuar se enganando. Você vai apenas ficar numa mera ilusão. E além disso, nem é só isso, não é essa questão de eu tô me iludindo, eu tô me enganando, não é só isso. Porque vai gerar sim consequências futuras. Seja no vestibular, seja na vida cotidiana. E foi quando eu entendi tudo isso que tudo mudou para mim. Aliás, se você ainda não me conhece, eu me chamo Nina Pink e hoje no vídeo de hoje eu vou te ensinar a como estudar de verdade. Você vai conseguir sair do seu estado de decoreba para o estado de aprendizado. Então, fica aqui comigo e bora lá! Lista de questões. Uma das coisas que eu comecei a fazer quando eu terminava um tópico barra assunto foi fazer a lista de questões. Naquilo não era para ficar decorando, ficar treinando minhas decorebas, mas sim me testando se eu realmente entendia aquele assunto. E eu fazia lista de questões para confrontar realmente o que eu tinha entendido e o que realmente ia cair na prova. Porque quando você faz isso, quando você erra questões, acerta as questões, você consegue ter dados amplos do que você sabe e o que você não sabe. Você consegue perceber as suas lacunas. E assim, isso aqui é muito bom para você se testar mesmo, porque você pode achar que estava sabendo de tudo e quando você vai fazer a questão ali realmente, você não está sabendo de nada, você não sabe nem aplicar a fórmula da velocidade média. E bem, eu também não fazia todo santo dia, eu também não queria ficar fazendo todo santo dia de questões. Mas quando eu fazia realmente aquelas questões, como eu disse anteriormente, mostrava o que eu sabia, o que eu não sabia, mostrava minhas lacunas, mostrava o que eu tinha prestado atenção. Só que ver a questão errada não adianta nada se você não sabe corrigir o motivo do erro. E foi aí que eu percebi que faltava uma etapa antes disso. Se auto-explicar. Quando eu terminava algum assunto, algum tópico, alguma matéria, eu ia ali, para quem não sabe, tem um quadrinho ali, ou eu sentava aqui na minha cadeira mesmo e me auto-explicava, ou eu explicava para alguém que eu chamava, meu pai, minha mãe, minha irmã, e eu tentava explicar da melhor forma possível. E acontecia uma coisa engraçada. Mesmo a pessoa estando ali, não sabendo do assunto, ela ficava ali mesmo assim, escutando o que eu tinha para falar. Só que era exatamente isso que funcionava. Porque decoreba ela não sobrevive a uma explicação em voz alta, você externalizar aquilo para fora. Que realmente exige muito de você, exige muito do seu cérebro para ficar lembrando de todas as informações, sem olhar para o caderno, viu? Tem que ser sem olhar para o caderno. Você puxar da sua mente as coisas que você
aprendeu. Então, tem várias formas de você fazer isso. Você pode pegar uma folha de papel, tem também, você pode fazer com um tablet ou com um iPad, sei lá. Ou você pode pegar um quadro, se você tiver um quadro, e ali também se auto-explicar. E agora, se eu travasse no meio, o que acontecia? Acontecia que mostrava que eu não estava entendendo o assunto direito. Ou estava com alguma lacuna, né? Mostrava que eu não estava dominando, que eu não tinha um domínio sólido daquela matéria para explicar de forma simples e também de forma normal. Só que ensinar de vez em quando não resolve, porque o seu cérebro, ele esquece rápido. Quando você não repete a explicação do assunto no tempo certo. Leitura. Enquanto eu li o livro, eu parava em certos trechos, certos parágrafos, para me auto-explicar, explicar o que eu tinha entendido. Em vez de só passar o olho pela página, como todo mundo faz. Tipo, sei lá o que, tá, isso aqui, aí grifa, aí anota, aí depois esquece. Não, não, não. Você lê, beleza. Agora você vai se explicar, tá? Então você olha pra cima e vai lá e se explica. Depois você volta, beleza. Eu sei que isso deixa a leitura mais lenta no início e também parece perda de tempo, mas é completamente o oposto. E foi assim, entendendo de verdade, em vez de só ler por ler, que eu criei uma base forte, que eu criei uma base robusta nas matérias que eu estava ali estudando. E com tudo isso, com todos os conhecimentos somados, com o que eu tinha aprendido de verdade, me facilitou muito para avançar os níveis com mais fluidez e rapidez, ficando mais rápido, porque tudo começava a fazer sentido. Isso, quando você chega aí, é que o negócio fica tipo, uou, incrível. E para essas explicações não sumirem da minha cabeça depois de uma semana, faltava um último passo. Flashcards, eu comecei a fazer flashcards todos os dias, não para ficar lembrando as minhas decorebas, mas para revisar aquilo que eu já tinha entendido. E você deve estar me perguntando, Nina, que danada é flashcards? Eu nunca ouvi falar na minha vida. Vou te mostrar agora. Bom, flashcards, já fala o nome, flashcards. É cards rápidos, tipo isso aqui. Tem também, você pode fazer fisicamente ele ou online, né? E eu indico para fazer online o Anki. Eu tava um dia desses, alguns anos atrás, no caso, querendo aprender a maioria das capitais dos países. Você pega o cartão, faz assim. Qual é a capital do Brasil? Você não tem nenhuma resposta, nenhuma alternativa para dizer qual é, e você tem que pensar na resposta. Você vai lá e pensa Brasília. Aí você vira, né? Você vira, tá aqui, você vira o lado, tem o quê? Brasília. Aí qual é a capital da Rússia? Moscou. Aí você vai lá, gira pro outro lado, tem aqui Moscou. Qual é a capital dos Estados Unidos? Qual é a capital da Colômbia? Qual é a capital do Canadá, da Angola? Enfim. Então você pode fazer, por exemplo, com outras coisas. Qual é o movimento feito pelo esôfago para conduzir o alimento até o estômago? Aí você bota aqui, movimentos peristálticos. Peristáltico é isso aqui. Que é o esôfago é feito de musculatura. Você bota assim, qual é por exemplo, qual é o esfíncter que fica entre o início do final do esôfago e o início do estômago? Você bota o esfíncter cárdia, entendeu? Ou o esfíncter esofágico inferior, entendeu? Ó, sinônimo. Você pode fazer muitas coisas. E assim, eu mesma não faço aqui no papel. Eu faço online, no computador. Ou você pode fazer também, tem para celular, tablet, enfim, esse aplicativo, o Anki. Mas também tem outros tipos, que eu não sei dizer agora. E, então, os flashcards são uma sua ferramenta de revisão espaçada. Tá? Para você não deixar de esquecer os seus conteúdos, aquilo que você realmente aprendeu. Porque revisões passadas. Você faz com o tempo, você faz todo dia, ou um dia assim, nos primeiros dias você faz todo dia, depois de uma semana você fica a cada dois dias você faz, depois vai aumentando o tempo, porque você já vai gravando as respostas na cabeça, já vai lembrando do assunto, enfim. E juntando essas quatro coisas, questão, explicação, leitura ativa e revisão, com tudo isso juntos, minhas notas começaram
a subir gradualmente, começou a subir em degrau em degrau e foi aumentando e eu comecei a cada vez mais a criar uma base robusta, uma base sólida sobre as matérias que eu estava estudando. E no final de tudo, chega assim num ponto que você fica, caraca, que incrível. Você aprende com facilidade, agilidez, fluidez, tudo. E, enfim, isso só vai somando com o tempo. Parando pra pensar, né? E tudo no final faz sentido, tudo se converge, tudo tem um porquê, tudo é ligado, é incrível. E se você gostou desse vídeo, deixa um like e se inscreve no canal para que esse vídeo chegue em mais gente que estuda errado sem perceber. E por fim, estudar de verdade não significa estudar mais, mas sim parar de se enganar. E muito obrigada por você ter assistido até aqui e tchau! Até o próximo vídeo!